Deus é bom, Deus é fiel, e aquilo que prometeu, Ele não falha. Amados de Cristo, vamos para a doutrina, aqui no capítulo de número 1 do livro de 1 a 2 a Tessalonicenses, capítulo 1. O versículo 1 diz: Paulo, pode sentar, filho. Paulo e Silvano. Vocês lembram que eu falei quem é Silvano? Lembra? Quem é Silvano? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Silvano é Silas. Paulo e Silvano e Silas são a mesma pessoa. E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus. Você está em Deus nessa noite? Nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga amém. Amém. Amém? Graça e paz. Quem quer ter paz aqui? Amém? Você tem paz? Quem tem Cristo tem a paz. Porque a Bíblia fala que Cristo é o quê? O príncipe da paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, nosso pastor. Aqui no versículo 3, Paulo fala da constância dos Tessalonicenses, da persistência deles em Cristo, a fé inabalável. Você tem fé? A fé inabalável, o amor, e a despeito das perseguições, porque esta igreja era a igreja perseguida. Esta igreja era a igreja que tinha muitas lutas e muitas tribulações. Todavia, o Senhor as livrou de todas. É assim na nossa vida, é assim na nossa estadia sobre a face da terra. Deus nos livra de todas as situações adversas, porque o Senhor envia o seu anjo diante da nossa face para guardar os nossos caminhos. Louvado seja Deus. O versículo 3 diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Então Paulo sempre dava graças a Deus pela igreja da Tessalônica, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Olha para cá, a vossa fé, ela cresce muitíssimo. A sua fé tem crescido? Tá? Tem crescido ou tem diminuído? Porque a fé dos irmãos da Tessalônica, eles crescem muitíssimo. Eles estavam crescendo muitíssimo, bastante, com abundância. Você está com abundância de fé na sua vida, e a caridade de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Você quer saber se o homem ou a mulher é cristão de verdade? Quando ele tem muita fé, quando você vê que uma pessoa tem bastante fé, tudo que ele fala é positivo, Tudo aquilo que muitas vezes o adversário lança as palavras contra ele, mas ele fica firme, e ele aumenta no amor, ele aumenta na caridade de uns para com os outros. Ou seja, o cristão verdadeiro, ele faz o bem. O cristão verdadeiro, ele sempre está buscando ocasião para agradar a Deus e para abençoar o seu semelhante. Aqui tem crente desse porte, desse nível, glorifica o Senhor. Tem cristão dessa estirpe aqui nesta noite, glorifica o Senhor. Nós temos que glorificar o Senhor. Nós temos que aumentar a nossa fé.
A nossa fé tem que ser maior. E o combustível que alimenta essa fé está dentro de você. Está dentro de mim, não está? Foi Cristo que falou: se eu vou, mas eu enviarei o Consolador, para que vos console, para que vos convença. O Espírito de Cristo está dentro de você. Se o Espírito de Cristo está dentro de você, os demônios já caíram no nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Espírito de Cristo habita na sua vida, onde você colocar a planta dos pés, o Senhor é contigo, louvado seja Deus. Deus me deu 2 visões seguidas esses dias, e eu fui orar e perguntar a Deus: mas o que é isso? Eu não estou entendendo. E no sábado eu não trabalhei e saí para ir na rua, passei num lugar, e quando eu estava chegando nesse lugar, eu lembrei daquilo que Deus tinha me mostrado. Aí eu falei: Senhor, se o Senhor é comigo, se foi o Senhor que me mostrou, eu quero ir naquele lugar, e quando eu passar lá na frente, aquela pessoa vai ter que estar lá na frente me esperando. Fala glória a Deus. Aí fiz o que eu tinha que fazer. Aí eu fui naquela localidade. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava jogando água no tapete. Jogando água no tapete, né? Aí eu virei a moto, encostei e cumprimentei. Ele sabe quem eu sou, e ficou meio assim, não estou lembrado, né? Que era uma mulher, e eu não sei. Aí eu falei: eu sou fulano de tal. E ela falou: não acredito. Sou eu. Não acredito. Abre a porta e entra, né? É uma prima, né? Sobrinha da minha mãe, prima irmã, né? De primeiro grau. E aí entrei, vi a outra irmã, vi o marido da irmã, e foi uma bênção. Nós conversamos, falou que os filhos todos se converteram, está tudo dentro da igreja. Um mora em Indaiatuba, é amigo do Edson e Hudson. O Edson se converteu, eles vão para a igreja junto, e aquele negócio todo. E no fim, nós oramos e Deus deu a vitória. E já me ligaram hoje, né? Família que há muito tempo não via, e Deus tinha me mostrado, e eu já tinha orado por ele, né? Esse primo já está de idade, né? E Deus me mostrou, e eu falei: Senhor, você já fez a tua vontade. Eu fui lá para ouvir tudo que Deus tinha para passar para a minha vida. Então, o crente verdadeiro, a fé dele cresce todos os dias. Sua fé cresce todos os dias. Aleluia. Por mais que você está na prova, por mais que você está na luta, por mais que você está nesse deserto e você está nesse vale, fique sabendo de uma coisa: o Senhor é Deus do deserto, o Senhor é Deus dos vales, o Senhor é Deus dos montes, o Senhor é Deus das estrelas, o Senhor é Deus das alturas, o Senhor é Deus do universo. Ele vai dar um escape para a tua vida, Ele vai te dar direção, Ele vai ministrar no teu coração. Aleluia, porque a Bíblia fala que Ele nunca viu um justo ser desamparado. Aleluia, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você está passando por prova, por luta, se alguém está te perseguindo, saiba de uma coisa: se você é crente, Deus vai dar a paga conforme aquilo que você está fazendo, para a glória dele. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo de número 4 diz assim: de maneira que nós, quando fala nós, é o pronome nós. Paulo está englobando ele e seus cooperadores e toda a igreja, né? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós. Paulo se gloriava desta igreja. Paulo se gloriava dos irmãos da Tessalônica. Por quê? Porque eles eram crentes de verdade. Eles eram de Deus de verdade. E Paulo se orgulhava disso, porque esta igreja era uma igreja prima, uma igreja firme na adoração, na constância, na fé, na caridade. Eles estavam firmes, além das perseguições, mas eles estavam firmes, além dos levantes que tinham, mas eles estavam firmes. E Paulo, ele se gloriava da igreja de Tessalônica, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós.
nas igrejas de Deus, porque só não existia a igreja dos Tessalonicenses, existia a igreja dos Coríntios, né? A igreja dos Gálatas, e assim inúmeras igrejas cristãs da época de Paulo. Paulo se gloriava e testemunhava a fé dos irmãos. É tão bom quando alguém fala, mas aquele irmão que é da sua igreja é um grande homem de Deus, aquela irmã da sua igreja é uma grande mulher de Deus. Isso nos traz alegria, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho não é vão. Então quer dizer que isso aí é incentivo e combustível para a nossa fé, porque o nosso trabalho tem sido aprovado de Deus. Como que você tem se apresentado neste mundo? Como você tem se apresentado perante a sociedade? Como é que tem sido o seu testemunho? As pessoas estão vendo que você é de Cristo. Se você estiver na posição, se você estiver fazendo a vontade de Deus, o teu nome vai brilhar nessa terra em nome de Jesus. As pessoas vão saber que você é de Deus. Aleluia. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Por que paciência e fé? Porque os irmãos estavam passando por muita privação, por muita luta, né? Eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo, né? Então Paulo exaltou a igreja de Tessalônica, porque ela tinha paciência e fé em todas as vossas perseguições. Vejam o que diz o texto do versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Você quer saber se o cara é crente? Você quer saber se ele serve a Deus de verdade? Quando ele passa por uma privação muito grande, quando as portas se fecham, não é? Quando os caluniadores levantam para arrebentar o teu nome, né? Quando os fuxiceiros do inferno se levantam contra ti, aí Deus está, como diz, foi falado aqui, forjando o teu caráter. Aí você vai demonstrar quem é você. Você vai demonstrar quem é o Deus da sua vida. E esta igreja passava por perseguições e aflições que suportava as perseguições, as lutas, né? Porque quando você prega o evangelho com liberdade é uma coisa, a gente pode pregar com liberdade, é duro quando você prega e tem uma oposição, e quando a oposição é muito grande, e quando ela é muito grande, muitas vezes a maioria das pessoas naufragam na fé, elas param pelo meio do caminho. Mas aquele que serve a Deus de coração, aquele que busca a Deus com integridade de coração, por mais que ele é perseguido, por mais que ele passa por aflições, por mais que ele é humilhado, por mais que ele tem situação adversa, mais a fé dele aumenta e o nome do Senhor é glorificado na vida dele. É assim que funciona o crente verdadeiro. O crente autêntico, ele não desiste, porque o fulano falou. O importante é que Deus solta, né? E daí que você tem o nariz todo, que fulano, e daí? O importante é que Deus tem a obra na sua vida. Não fica ouvindo as palavras ditas por Satanás, oriundas das catatumbas do inferno. Ouça o que o Espírito Santo tem falado na sua vida, e expressamente o Espírito de Deus fala para você nessa noite: continue na posição, continue marchando, continue nesta obra, porque o Senhor é aquele que vai te sustentar, que tem te sustentado. O Senhor é aquele que pega na tua mão e diz: sou contigo, não temas, porque eu comecei a obra e vou terminá-la, e vou aperfeiçoá-la. Aleluia. Deus aperfeiçoará a sua obra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5: prova clara do justo juízo de Deus. Olha o juízo de Deus aí, ele virá. Aleluia. Para que sejais ávidos, é ávidos ou ávidos? Qual dos dois? Ávidos, né? Que você falou ávidos, eu fiquei meio na dúvida, porque sejais ávidos
por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Prova clara do juízo de Deus. Deus julgará, irmão. Deus vai julgar. Você pensa que não vai julgar? Vai. Aleluia. Porque para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo que também padeceis. Né? Agora o camarada ele só é crente quando está tudo bom com ele, né? Quando está tudo legalzinho, né? Quando tudo está numa boa, ele é crente. Eu conheci uma irmã aqui no Pan, ela já partiu para o reino da glória. Era uma grande mulher de Deus e hoje está lá com Cristo. Essa irmã ela perdeu 3 filhos, uma atrás da outra, uma atrás da outra, né? Um atrás do outro, tudo no apogeu. 2 com 33 anos e um com 28, né? E essa irmã, eu nunca vi aquela mulher murmurar e reclamar contra Deus, porque ela perdeu os filhos e ela permaneceu até o último dia. Até o último dia. O filho dela morreu aqui em Paulópolis, né? Estava de moto, ele morava em Marília, tinha uma pizzaria lá em Marília. Isso aí foi no ano de 2007, outra coisa assim. E o rapaz morreu, né? Bateu no caminho e acabou perdendo a vida. E quando vieram dar o recado para ela, já sabia. Ela falou: é o fulano? Pode falar que eu estou pronta. Aí contaram, mas ela reteve. E o rapaz estava no apogeu, né? Tinha 28 anos, estava bem fisicamente, né? Tinha a sua vida, tinha a sua família, mas perdeu a vida. E aquela mulher nunca murmurou, foi fiel até o último dia. Passava lá na casa dela, na Cláudia de Oliveira com a Vista Alegre. Você sabe quem é que eu estou falando, né? Cláudia de Oliveira com Vista Alegre. Ela sempre estava sentadinha ali. E quando passava, a primeira coisa que ela perguntava: está firme com Cristo? Está firme? Está marchando? Né? E sempre ficou firme até o último dia. Então, por mais prova que o crente passa, por mais lutas que nós passamos, por mais os filhos de Satanás que se levantam contra a nossa vida, a nossa fé cresce mais. Não adianta matar um daqui, mato esse, mas não adianta matar, isso é igual formiga. Tu mata uma formiga, ela vem um punhado depois. Não adianta, esse povo não adianta, não mexe, porque não adianta. Perdeu um, aí Deus manda 2, 3 e 10. É assim que Deus faz a sua obra. Vai faltar, não falta, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque o azeite da botija não secará e a farinha da panela não vai acabar, segundo a ordem da palavra de Deus. Não tem como. Deus sustenta a sua obra todos os momentos da nossa vida, né? Todos os momentos. A Clarice é prova, né? Quando nós saímos daquela vez, você lembra? Eu, num culto, eu falei, no último culto, eu falei todo mundo, tinha um grupo até bom, viu? Não era um pouquinho não, tinha até um grupo bom. E eu falei, hoje é o último culto. Cada teu carinho, põe a mochila nas costas quando vocês quiserem. Depois de terminar o culto, todo mundo, não vamos acabar. E fomos lá para a casa daquela doida lá no Maricana. Depois fomos lá para a irmã Maísa, né? E depois Deus nos trouxe para aquele lugar. E eu fui humilhado, muito humilhado, né? Mas uma coisa eu nunca perdi: a confiança em Deus e a unção que Deus me deu. Em menos de 8 meses, a humilhação que eu passei, devendo quase 8 mil reais naquela época, em 2014 a 2015, Deus me deu muito mais do que aquilo. Paguei a dívida e voltei para o mesmo lugar, em nome do Senhor Jesus. Como você conseguiu? O Deus do céu. Eu não sou bandido, não. Tenho um nome limpo nessa cidade. Sou muito conhecido aqui na cidade. Não pertenço a nenhuma organização criminosa. Eu pertenço a uma organização celeste. O comandante desta organização se chama Jeová Jireh. O Senhor é o provedor. Louvado seja Deus. Ele dá, Ele faz, Ele troveja o céu e faz as pedras caírem na cabeça dos filisteus e os matarem. O Senhor faz com que viúva pobre sustenta
nós anunciamos, a qual nós pregamos. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar firmes nesse propósito de glorificar o nome de Cristo. Eu parei no versículo aqui, o 6 é o 5, e a prova clara do juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, Paulo fala, se de fato é justo diante de Deus, se você for justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Se de fato você serve ao Senhor, Paulo lançou essa palavra. Você pensa que profeta não pode lançar a palavra, não? Paulo está lançando. Paulo falou isso aqui. Se você de fato é justo, aqueles que estão te atribulando, aqueles que estão te perseguindo, que Deus também vos atribule a eles. Eles serão atribulados também. Eles serão atribulados, né? Paulo está dizendo, claro, se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, aos que vos perseguem, porque você é homem, você é mulher de Deus, você é a igreja de Deus, você participa do corpo de Cristo e você tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor e bispo da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. E a vós que sois atribulados, a vocês que são perseguidos, é isso que Paulo está dizendo, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Jesus voltará, ele retornará, ele virá buscar o seu povo. O verso 8: como labareda de fogo, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele virá com vingança com aqueles que perseguem o Evangelho de Cristo, daqueles que zombam do Evangelho de Cristo. Você pensa que ele vai ficar sem a paga? Ela virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e fica falando bobagem, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ainda há tempo. Se você é um desses aí que é da oposição, que ficam falando coisas sem conhecimento, bobagem, há momento de você se arrepender, pedir perdão das bobagens e aceitar a Cristo como Salvador. E consequentemente, você aceitando a Cristo como Salvador, os teus pecados são perdoados e teu nome automaticamente é escrito no livro da vida. Aleluia. Então há tempo, há tempo. O Espírito Santo fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz no plural, igrejas. As igrejas de Cristo estão na terra. A igreja de Cristo está na terra. Quem é a igreja de Cristo? É aqueles que pregam que Jesus ressuscitou, que Jesus voltou à vida, que Jesus subiu aos céus, que Jesus está à destra de Deus, intercedendo, que Jesus é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está diante da arca celestial, diante da arca com o incensário, com a fumaça subindo diante do trono de Deus. E quando o adversário nos acusa, quando o adversário
lança palavras de maldição contra a nossa vida, nos acusando. Aleluia! Deus aponta para o diabo o sangue de Cristo acima do propiciatório, da tampa da arca da aliança. O sangue de Cristo ainda está em vigor. Ele perdoa, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele te dá uma nova chance, Ele te dá uma nova oportunidade, Ele cria nova todas as coisas. Abra teu coração nesta noite, porque o Espírito está dizendo expressamente: se você abrir o teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu cearás comigo, porque tem obra na tua vida. Quero te salvar, quero te limpar, quero te transformar, quero te fazer uma nova criatura e quero te usar na terra dos eventos. Deus quer te usar na terra, Deus quer te levantar na terra, Deus quer fazer uma obra bonita na sua vida. Aleluia! Eu conheci um senhor, logo quando eu entrei na Rádio Clube. O homem chamava Ludovico. Já ouviu falar do Ludovico? Quem era o Ludovico? Era o Paiozinho. Lembra do Paiozinho? Paiol e Paiozinho? Zé Tapera e Paiozinho? Era locutor. Eu conheci ele logo quando eu cheguei lá. Já era um senhor de idade. E esse homem foi muito famoso, né? Aí na década de 60, 70, com música. Ele fez uma música muito conhecida, secular, sobre a Dama de Vermelho, né? Muito conhecida. E esse homem, no final da vida, ele aceitou Jesus. Ele se tornou o pastor Ludovico. Foi um homem conhecidíssimo no Brasil, com canções por muitos artistas que regravaram as suas canções, e deu origem àquela dupla famosa chamada Teodoro e Sampaio. Veio da origem do Paiozinho. E esse homem, ele era pastor lá na rua do Fórum, chama aquela rua lá do Fórum, fim da linha, né? Na Vila Independência. Era a Vitória de Cristo. E ali aquele homem ficou muitos anos servindo ao Senhor Jesus Cristo. E ele contou que ele era rico, ele tinha isso, tinha aquilo, gastou tudo nos prazeres da vida. Mas como filho pródigo, ele ouviu a voz do Pai, e ele disse: levantar-me-ei, irei, e terei com meu Pai, e direi: pequei contra o céu, e pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, fazes de mim apenas um funcionário teu, um jornaleiro qualquer da tua casa, um funcionário. Mas quando o filho chegou, o pai o abraçou gostoso, dizendo: aquele que estava morto reviveu, arranca os ultrajes podres dele, coloca umas vestes novas, coloque anel no dedo dele, toque a música bem alta e vamos cantar louvores a Deus. Mata o bezerro cevado, porque aquele que morreu, ele reviveu. Louvado seja Deus. Volte, aceite a Cristo, que ainda há tempo, ainda há tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Deus, ele virá como um labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 9: os quais por castigo padecerão o quê? Padecerão eternamente. Então vão sofrer eternamente, padecerão eternamente na perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então pense bem se compensa os prazeres da terra, os prazeres do mundo, né? As coisas deste mundo ou as coisas de Deus. Aleluia. Verso 10: quando Jesus retornar para ser glorificado nos seus santos. Quem é os seus santos? Somos nós, a igreja, nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia. Esse dia com letra maiúscula será o dia da eternidade. Em todos os que creem, você crê na glória, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então Paulo falou: vocês da Tessalônica, vocês dessa igreja, o nosso testemunho, vocês acreditaram
naquilo que nós pregamos. E o Senhor, quando voltar, Ele fará maravilhas naqueles que creem, naquele dia, quando Ele se fazer admirável. Todos estaremos com Ele no seu reino eterno. Louvado seja Deus. Verso 11: pelo que também rogamos, sempre por vós, alguém me acompanha d'água, pelo que também rogamos, sempre por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Então Paulo, ele fala que ele roga a Deus pelos irmãos da Tessalônica, pela igreja, para que Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra o desejo da sua bondade e obra da fé com poder. Aleluia. Você sabe qual é a sua vocação? Alguém sabe qual é a sua vocação? Alguém sabe? A sua vocação é essa: de servir ao Senhor, de estar na presença dEle, de buscá-lo nesta terra, para que vocês possam estar no reino celestial. Glória a Deus. Para nós finalizarmos o versículo 12: para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós, ok? Fala comigo, glorificado. Fala, glorificado. Aleluia. Para que o nome do Senhor Jesus seja em vós glorificado. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O nome de Jesus, alguma vez, já foi glorificado na sua vida? Já? Já mesmo? Já foi glorificado na sua vida? Amém. O nome do Senhor, olha que Paulo fala, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e a vós nele, e vocês sejam glorificados nele. As suas obras, os seus atos, as suas ações têm glorificado o Senhor, né? Como diz a palavra aqui, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe ricamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que você possa se humilhar na presença de Deus. Estava vendo um vídeo hoje que uma advogada estava falando lá no Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo, e quando ela citou os ministros do Supremo, ela usou o termo vocês, e no mesmo instante ela foi repreendida, porque chamaram os ministros de vocês, de você. Aí ela pediu desculpa, né? Ela falou, no calor da emoção eu acabei falando vocês. Agora você imagine só, diante de um magistrado terreno, as pessoas têm que se postar com honestidade, tem que se postar com caráter, tudo certinho, bonitinho. Agora você imagine diante de Deus, diante da igreja de Cristo, né? Tem o cara que vem todo relaxado para a obra de Deus, relaxado para a igreja, de qualquer maneira, né? Quando vai se referir aos ministros de Deus, se refere de qualquer maneira, né? De qualquer tipo de palavras, né? Se os homens terrenos, aqueles pecadores miseráveis lá, né? Aquelas aves de rapina que tem lá, né? Essa é a grande verdade. Aqueles destruidores da moralidade, tem que respeitar aquelas coisas. Você imagina a obra de Deus, você imagina a Deus, você imagina os ministros do Senhor, que o Senhor, para a minha vida, para a sua vida, para a igreja de Cristo, Ele é uma roda de fogo. Ele nos cerca, Ele nos defende, Ele nos protege. Então, pense bem, tudo aqui é transitório.
somos passageiros nesta terra, estamos passando aqui, e quando terminarmos a nossa jornada aqui nesse deserto, estaremos para toda a eternidade. Como Paulo falou, que o Senhor é como uma roda de fogo que tomará vingança contra aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, nós que servimos a Cristo, nós estamos preparados para a vida eterna ao lado de nosso Deus, ao lado de nosso Cristo, ao lado do nosso Rei e do nosso Pastor. Vamos orar ao Senhor e agradecer. Aleluia. Deus irá fazer obras na sua vida. Deus trabalhará poderosamente esta semana na sua vida. Deus abrirá portas nesta semana na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do Pai que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti nesta noite, porque somos portadores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos, meu Pai, que o Senhor realizará obras grandes, obras extraordinárias na vida daqueles que creem, na vida daqueles que buscam a Tua face. Ó Deus Santo, ó Deus poderoso, em cuja presença estamos, em cuja presença te servimos, ó Pai, diante desta grande nuvem de testemunhas, nós te exaltamos. E o Senhor é sabedor que a palavra que pregamos, ela é digna de toda aceitação, ela é digna, meu